E para nossa primeira entrevista aqui no QG do Futebol, a gente trouxe um craque. O cara é ídolo em duas torcidas gigantes aqui do Brasil e atende pelo nome de Diabo Louro. Já viu a resenha, né? Se você quer assistir até o final, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo quem você quer que a gente traga também e sobe a vinheta. Obrigado, Paulo, por receber a gente aqui na sua casa. Primeira pergunta que eu queria saber é uma curiosidade que todo mundo deve ter. De onde que veio o seu apelido Diabo Louro? Acho que é porque você era meio bonzinho, né? Primeiro, prazer o meu, né? Tô falando com vocês. Esse apelido só tem uma pessoa que eu não gosto, que é minha mãe, né? Que mexe questão de diabo, que minha mãe é católica, né? Mas é um apelido que eu já tive sempre. Eu aprontava algumas coisas, né, dentro do campo. Algumas coisas que mexia muito, principalmente com a torcida minha, quando eu jogava na equipe, e muito com a torcida adversária, né? Então infernizava muito o setor defensivo das outras equipes, e aí esse apelido veio com o Galvão Bueno, né, que começou a me chamar desde cedo. Hoje eu trabalho com ele brinca muito com isso, né, que ele que colocou esse apelido. Então, assim... E você gosta do apelido? Gosto. Não é uma coisa que me incomode, ao contrário, mostra que, para um atacante, né, isso é um apelido muito favorável. Falando da sua mãe, da sua origem, que foi lá no interior de Goiás e Ponta Lima, como é que foi sua experiência de vir para o Rio de Janeiro, participar da categoria de base do Flamengo? Como é que foi essas coisas? Cara, uma loucura, assim. Eu saí lá de Ponta Lima com 13 anos de idade. Você imagina um menino de 13 anos saindo do interior de uma cidade de 8 mil habitantes e que no máximo ia a Goiânia, que era a capital, que fica 110, 120 quilômetros, né? E eu tinha ido a Goiânia 2, 3 vezes só na minha vida. A minha família sempre foi muito humilde, então não tinha condições financeiras e minha vinda para o Rio foi meu irmão, né, que era seminarista na época, que me deu de presente se eu passasse da 7ª para a 8ª. Né? Hoje é diferente, né? Fala, eu lá na minha época era da 7ª para a 8ª. E passou? Passei, lógico, tive que correr atrás, né? Nunca fui. Era uma vontade sua ir conhecer o Rio de Janeiro? Muito, nossa, loucura, né? Primeiro já conhecendo uma cidade fora do estado de Goiás, foi a primeira que eu conheci, né? Então, onde para mim já era. E o Rio de Janeiro, né? Que sempre teve minha cara. Modéstia à parte, o Rio de Janeiro é minha cara, cara. Isso aqui eu amo de paixão. E aí teve essa oportunidade, passei de ano, estudei bem. Não fui nem fiquei de recuperação, passei direto. Ele até assustou, falou, que é isso? Falei, mas tudo ali, 5,5, 6. A média. A média normal. E aí ele me deu para conhecer o Rio, ele sabia que eu jogava futebol na cidade, todo mundo falava que eu jogava muito bem. Né? Você jogava na Várzea? Na Várzea, na cidade do interior. E a gente fazia muito amistoso contra o Goiás, contra o Vila Nova, contra o Atlético Goianiense. E eu já tive vários convites, né, para ir jogar em Goiânia. Só que a minha família não tinha condições e o Goiás não dava, na época, a concentração. E nós não tínhamos condições financeiras de eu poder ir, né, para morar em Goiânia. Mas aí teve essa possibilidade de eu vir para o Rio, estava passeando e sempre fui flamenguista, né, desde menino. E meu sonho era conhecer a Gávea. E meu irmão estava estudando para uma psicologia, filosofia na PUC, e ele não podia... perto, né? Exatamente, mas ele não podia me levar. Então ele me ensinou no mapinha como chegava na Gávea. Eu estava no Rio Comprido nessa época, né? E aí, quando eu fui, ele ficou preocupadíssimo. Ele falou, pô, o que eu fiz, cara? Né? Menino de 13 anos, nunca tinha andado, mas o Rio de Janeiro não é isso que é hoje também, né? A gente tem que voltar bem, porque lá era mais... Não que não fosse perigoso, mas era mais tranquilo. E eu cheguei na Gávea tranquilo, estava lá vendo um treino, ele chegou assustado, meu Deus do céu, ainda bem que você está aqui, tá tranquilo. E aí ele saiu assim do nada, cara. E a minha chegada no Rio foi uma coisa assim, de Deus, né? Que as pessoas sempre falam. Mas o teste assim para você? Pois então. E aí ele desceu, foi falar com o Isaías Chinoco na época, para eu fazer um teste no Flamengo. Só que assim, era por dia 1.000 inscrições. Caramba. E aí o Isaías, traz ele aqui no outro dia para a gente ver, mas esse magrinho aí quer fazer... Hoje o Isaías é diretor do Vasco, mas era do Flamengo, já foi da seleção brasileira. E aí meu irmão malandro pra caramba falou assim, não, amanhã ele vem pra fazer a inscrição, não sei o quê. Só que o meu irmão já me enfiou dentro do ônibus, cara. Um monte de desculpa, papapá. Então assim, eu entrei meio na doideira mesmo, porque tinha milhares de pessoas na minha frente, de garotos.
E aí, na época, no dia que eu fui, foram 6 ônibus lotados. Eu fiz o primeiro treino no dia, aí o Neca, né, não lembro muito bem, o treinador, não, traz ele amanhã, gostei dele. Desses 1000, mais ou menos, ficaram uns 100. Dos 100 ficaram 10. Dos 10 no quarto treino ficaram 3. E eu estava incluído nesses 3, e aí ele disse que nos treinamentos eu já tinha passado e que precisava de me ver vestindo o manto sagrado no jogo. E foi o sonho realizado. Aí foi a loucura, cara. Jogamos contra o Botafogo, eu fiz o gol, ganhamos de 1-0 e eu não voltei mais para Pontalina. Não, meu irmão que teve que ir lá para pedir a assinatura do meu pai e da minha mãe, e eu nem voltei. Então, assim, foi uma coisa que não foi uma coisa premeditada, foi uma coisa que aconteceu. Só Deus que lá em cima que pode explicar isso. E até você foi indo no Flamengo, foi revelado lá, jogou uns anos. E a turma que foi revelada contigo foi uma turma boa, né? Nossa Marcelinho Carioca, Júnior Cara, Baiano. meu time era para ter sido, depois da era Zico, né, daquele time de 81, o melhor time, né, que o Flamengo, tanto que até hoje lá no quadro, craque o Flamengo faz em casa, é da nossa galera. Pô, lá você tinha Rogério, né, Júnior Baiano, Piá, Marquinhos, Fabinho, Marcelinho, Nélio, Djalminha, Paulo Nunes. Você imagina uma geração dessa? Você imagina, cara? Então a gente ganhou tudo. A gente ganhou Carioca, de infantil, juvenil, foi bicampeão juvenil, tricampeão júnior, campeão da Taça São Paulo, primeira Taça São Paulo que o Flamengo teve, nem na era Zico tinha. E vários jogadores convocados. Então era uma safra maravilhosa, só que não foi aproveitada pelo Flamengo. Mas você acha assim que a noitada carioca deu uma atrapalhada aí? Ah, deu. Porque meu time, além de ser bom dentro de campo, ele era muito bom fora. Era muito bom fora. E qual era o ponto assim da galera? Cara, nessa época a gente ia muito porque a gente não tinha muito dinheiro, né? Era garoto. Então a gente ia muito ali pra Tijuca, ali na Praça Sans Penha, aqueles barzinhos da Tijuca, ali perto do Maracanã, onde Djalminha morava no Maracanã. Eu já morava na concentração do Flamengo, que era na Praça Seca, Jacarepaguá. Então a gente gostava muito, não sei, vocês são muito jovens. Então nessa época tinha o Stevie B, né? Que as músicas de Melody. Não chegou com ele. Depois você bota lá no canal, você vai ver o que é Stevie B. Então a gente ia muito para esses bailes, né? Que era no América, era no Salgueiro, era na Tijuca Tênis Clube. Então a gente ia muito, a gente curtia muito. E a gente aproveitou, cara. A gente foi atleta, mas a gente aproveitou também nessa época de adolescente. Mas de noitada, assim, você morou em umas cidades que são pontes das noitadas. Qual assim, cidade foi a melhor de noitada que você já saiu? Noitada, sem dúvida nenhuma, São Paulo, né? São Paulo é absurdo. O Rio de Janeiro é isso, é o dia, né? Você pega o Rio de Janeiro, a galera toda estava até falando agora a respeito disso com um amigo, que o Rio de Janeiro ele é mágico. Só que a noitada é fraca, né? A noitada do Rio de Janeiro mesmo é fraca. Se você não tiver as festas fechadas, as festas que você conhece de amigos, a noitada mesmo em si é fraca. São Paulo é absurdo, São Paulo é... O Brasil inteiro tá lá, né? As mulheres de Florianópolis, as mulheres do Sul, as mulheres de Goiás, as mulheres de BH. Então o leque que você tem de opção é magnífico, é muito grande. E agora falando da sua transferência ali pro Grêmio, foi um momento para você meio difícil? Você sentiu mágoa do Flamengo? Do Flamengo nunca. Senti mágoa de quem estava na direção na época, né? Que era o presidente era o Kleber Leite e se eu não me engano, o vice-presidente era o Edmundo da Silva Pinto, se eu não me engano, não gosto nem de lembrar o nome desse rapaz. Mas do Flamengo nunca. O Flamengo não é o Flamengo me deu tudo que eu nunca imaginei na minha vida, né? Então é impossível ter mágoa do Flamengo. Mas quem estava lá no momento, porque eu não queria sair do Flamengo. Eu acho que eu estava voltando de uma cirurgia. No ano de 93 eu tive minha primeira contusão no joelho, fiquei 8 meses parado. Então isso me atrapalhou muito, né, o desenvolvimento do ano de 94. Então o ano de 95 para mim seria o meu ano, seria o ano que eu ia de novo me reencontrar, né, me dar o meu melhor para recuperar toda a minha forma. E o Flamengo não quis ficar comigo, né? O Flamengo, aí apareceu dois times, né, o Grêmio e o Atlético Mineiro na época, só que o Grêmio disputava a Libertadores. Então para mim era interessante, chama mais atenção, e era interessante eu disputar uma Libertadores, mas pro outro lado também é muito mais difícil, né? Que eu ia disputar um Campeonato Gaúcho. Eu sempre fui um jogador, né, de velocidade, de agilidade, de drible, muito magrinho, muito pequeno, e jogar um Campeonato Gaúcho, eu imaginei também que seria muito ruim para mim, né? Mas eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né, de ter ido pro Grêmio, porque a receptividade que eu tive dos torcedores, da direção do Grêmio, do treinador Luiz Felipe, né?
que hoje é o meu segundo pai, foi absurdo. Um ídolo, né? Ele é o meu, assim, cara, é a pessoa que eu mais tenho admiração, respeito, e um cara humano demais, vencedor, isso não preciso nem dizer, né, o quanto, mas que 80% dos títulos dele, quem deu para ele fui eu. Então ele tem que bater palma aqui para mim também. Artilheiro, né, do Brasileirão. Brasileirão, Copa do Brasil, né, de 97, campeão da Libertadores de 95, Recopa de 96. As atuações te levaram até a seleção, né? Exatamente, Copa América. Eu fui na seleção através do Grêmio, né, com o Zagallo me convocando. E infelizmente aí tive essa venda para o Benfica, que o Zagallo até disse para eu não ir, né, porque a Copa do Mundo já era de 98, eu estava lá e a possibilidade de eu ir na Copa era muito grande, mas como eu não tinha esse poder de dizer não, né, porque meu parceiro era de vários empresários espanhóis, e aí teve essa venda para o Benfica que me atrapalhou. Mas você chegou a se arrepender por perder esse espaço na seleção? Sim, não foi nenhum arrependimento porque eu não tinha escolha. Se eu pudesse ter escolha e tivesse escolhido o Benfica, aí eu poderia ter esse arrependimento. Mas eu não dava nem para ter o arrependimento, porque não foi uma escolha minha. Foi uma escolha do clube, nem do clube. Não vou falar também que foi do Grêmio, porque não foi. Foi a escolha dos empresários que queriam ganhar dinheiro, né? Então, assim, eles tinham poder de me vender. E aí escolheram a saída minha para o Benfica, com certeza me tirou da Copa do Mundo de 98. Mas voltando ao papo ali do Grêmio, você acha que a sua dupla ali com o Jardel foi a melhor dupla do... Cara, eu brinco às vezes, né, porque eles são todos meus amigos. Um já foi pro céu, que é o Gaúcho, né, o falecido Gaúcho, que foi um dos melhores centroavantes que eu joguei também no Flamengo, artilheiro nato do Flamengo. Então eu tive três caras que foram maravilhosos, né, Gaúcho, Jardel e Oséias. O Jardel, cara, foi uma coisa muito rápido. Ficou bem marcante também. Muito marcante. Não, ficou bem marcante não. Lá se você pegar de cima para baixo, lá no sul, de baixo para cima no sul, Santa Catarina, Paraná e especialmente Rio Grande do Sul, foi a melhor dupla de ataque escolhida já por várias vezes, a melhor dupla de ataque que o Grêmio já teve na história. Então, para você ver, a história que o Grêmio tem de 120 anos, você imagina isso ser escolhido como a melhor dupla de ataque do clube. Então, assim, a gente pegou a química muito rápido, né? A gente se entendeu muito bem. Assim, fora de campo também? Muito. Eu fui padrinho do casamento dele. Mas antes dele casar, a gente aproveitou muito também. Né? Então, a gente era muito irmão. A gente era, não. A gente porque a gente se encontra sempre. E ele tá lá em Fortaleza, aquele cabeçudo, né? Cabeça chata. Mas é um cara que era muito bom na bola aérea. E eu sempre gostei de jogar com caras assim, né? O Sotraventão, que é que faz o pivô, e você mais rápido, e o mais rápido, que sai pelos dois lados, que cria jogadas, que finaliza. Então, assim, eu sempre gostei de jogar com jogadores assim. E o Jardel, com certeza, desses aí, foi o cara que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei de jogar. Maneiro. E com o Oséias foi que surgiu essa ideia das máscaras? O Oséias, foi minha, mas o Oséias ajudava muito. Baiano, né? Baiano, peste da zoeira, né? Nossa senhora, Oséinha. Vou contar uma história rapidinho pra você ver. Quando eu chego no Palmeiras, o Filipão quer me colocar no quarto com o Oséias, né? Pra gente já pegar entrosamento, essas coisas. O Filipão usava muito isso. E aí, num certo dia, no primeiro dia, eu tô lá deitado vendo TV, vem aquele baiano com aquelas pelado, com aquelas tranças dele, rodando as tranças pelado, andando pra lá e pra cá. Aquele baiano, eu falei, não dá pra ficar no quarto com esse cara, não. Falei pro Felipão, você quer um jogador, você me tira do quarto com o Oséias, pelo amor de Deus, cantar não. Cantando aquelas músicas baianas e fazendo a trança dele pelado, pra cima e pra baixo, passando na minha frente. Falei, fica esse cara mais não, tá maluco. Mas ficou? Mas gente boa demais, cara, é um cara que eu tenho o maior carinho. Mas vocês ficaram no mesmo quarto? Não, aí troquei, no outro dia eu já fiquei com o Zinho. Aí ele ficou com outro baiano lá, o Juninho, lateral esquerdo, ficou com... festa completa, ficou né? Aí ele ficou, aí era micareta toda hora no quarto deles. Mas e as máscaras? De onde surgiu a ideia? Aí eu aprendi muito com o Gaúcho isso. O Gaúcho fazia isso muito aqui no Flamengo, né? Essas comemorações. Mas aí lá no Grêmio eu comecei a fazer já algumas comemorações. Fiz o Saci, imitei o Saci, fiz um gol de bicicleta dentro do campo do Internacional, né? No Beira Rio. E só imitei o Saci, imagina. Imagina que hora que eu saí também, né? Do Camburão. Se hoje em dia você eu saí um amarelo. O jogo acabou 11 horas, eu saí 4 horas da manhã do Camburão, né? Porra, de sair de Camburão, porque a torcida tava lá querendo me bater, não sei porquê também, né? Nada, não fiz nada. Aí eu comecei a fazer, mas lá no Palmeiras, eu e o Oséias, a gente brincava muito com isso. Então eu comecei a homenagear quem era do momento, né? Que foi a Tiazinha, que foi a Feiticeira, foi o padre Marcelo Rossi. Você vê, a Tiazinha da Feiticeira, eu já passei pro padre Marcelo Rossi.
o Mr. M, o Mágico. O Porco também. O Porco também, o Porco. Palmeiras. O Palmeiras, é isso. Essa é a máscara que eu tenho na minha sala de troféus. Quando você entra, antes de pegar, né? Isso lá em Goiânia. Lá em Goiânia, no meu centro esportivo. Antes de você pegar, tem a máscara do Porco e o gorrinho que eu fiz o Saci Pererê com o Inter. Imagina como é que é. Será que ela é visitada? Nossa Senhora. Mas aí, hoje em dia, com esse negócio de comemorar, tomar cartão, de você dar um drible, tomar cartão, o que você está achando Deixa eu disso te como falar uma comentarista? coisa. Pois é, como comentarista eu tenho que ficar muito, eu tenho que ter uma cautela, né? Mas como ex-jogador que fazia Como essa brincadeira ex-jogador, toda. cara, eu acho isso a coisa mais ridícula que existe. Daqui a pouco, o Renato deu uma entrevista esses dias, e eu concordo plenamente, daqui a pouco é proibido fazer gol. Eu, se eu fosse jogador, eu usava isso a favor. Eu fazia um gol, fazia um velório. Fazia um velório, eu rezava, ficava parado lá, pedia perdão ao torcedor, desculpa, fiz um gol. Não pode fazer gol. Ridículo, cara. Você está tirando alegria. O povo, o futebol é de alegria. E aí você quer que o cara. Aí eu vejo muitos comentaristas, aí entra na minha área, muitos comentaristas, o jogador tem que pensar. Pô, esses caras nunca ficaram lá dentro para saber que não tem como pensar. É na hora. Na hora, é a explosão, é a alegria, é o momento mais. É a mesma coisa que você falar na hora que você tá fazendo um amor. Falar assim, ó, tu pensa e não faz, não. Aí sua cabeça boa. É a mesma coisa. Entendeu? Mas essas suas brincadeiras também levou o caso do Edilson, né? Mas aí é diferente. Aí, se ele pega aquela bola e vai pra frente, passa por cima de mim, e dribla pra lá e dribla pra cá, eu era o primeiro a bater palma pra ele. Cara, eu sou o cara que mais gosto de cara da caneta, da lençol, joga a bola pra lá, pô, o Neymar fez esses dias. Se eu conseguisse fazer aquilo que o Neymar fazia, esses caras iam sofrer demais comigo, cara. É porque eu não sei fazer lambreta. Eu não sei, já tentei, eu tentava antes, eu caí de boca no chão na lambreta, incrível. Tentei, na hora que eu tentei. Mas isso é drible, isso é um recurso que o cara tem. O do Edilson é o contrário, o Edilson ele sabia que ele tinha ficado com o Paulistinha, a gente tinha ganhado a Libertadores. Paulistinha ficou famoso. Isso aí até hoje, hoje eu falo Paulistão, né? Porque eu tô na TV, eu não posso falar Paulistinha. Aí ele jogou a bola, ele tão malandro e foi esperto. Porque ele sofreu com a gente, né? As massas. Porque eles iam fazer, o Gamarra jogava no Corinthians. E o Gamarra jogou comigo no Benfica, lá em Portugal. Aí virou amigo, né? O Gamarra me ligou e falou assim, Paulo Nunes, como a gente vai ganhar o título, não tem como vocês reverterem, tá todo mundo com máscaras. O Edilson tá com máscara, o Marcelinho tá com máscara, o Dinei tá com máscara. Até aí tudo bem. Eu falei, os caras vão me zoar, beleza, mas merecido. Só que aí quando ele bota a bola, ele é malandro que ele vai pro lado do banco do Corinthians. Se você ver a imagem, ele tá correndo pro lado do banco do Corinthians. Aí eu vou pra cima dele. Quando eu vejo, eu tô no meio de 10 caras do Corinthians. Aí eu falei, agora ferrou, meu. Eu sempre fui ruim de briga. Eu era bom de começar a briga. Você vê que gente pequena só começa a briga. Exatamente, bota só pilha. Bota só pilha, você pode ver que a gente não aparece em nenhum momento depois da briga. Depois sai correndo. Sai correndo, Deixa vamos pros grandão, exatamente. Aí vai os grandão, a gente tem que, Aí foi uma briga generalizada. Foi a maior briga que teve no futebol, pô. É uma coisa que as pessoas não esquece, cara. Eu tô no aeroporto, eu tô na churrascaria. É sempre lembrar. Todo mundo aí quando eu tô andando, o Edilson fala a mesma coisa. Quando eu tô passando no aeroporto, os caras, o Edilson aí, o Edilson. Mas já virou amigo, já ficou irmão. No outro dia, cara, a gente já sempre foi irmão. Não existiria o Paulo Nunes, por isso que eu falo pra você, não existiria o Paulo Nunes sem Edilson, sem Marcelinho, exatamente. Porque eu falava, eles retrucavam. Eles falavam, eu retrucava. Essa era a graça do futebol. Exatamente, hoje porque hoje tinha isso também no Carioca. Hoje o jogador para na televisão e fala assim, não, pô, vai jogar Flamengo e Itabaiana. Pô, quem tem mais chance de vencer? Flamengo. Pô, aí o jogador do Flamengo fala, não, é tudo igual. Tem que respeitar os caras. Pô, se o cara não confia no taco dele, falar, nós vamos ganhar, quem vai, a torcida não vai. Entendeu? Eu falava assim, era Palmeiras e Corinthians. Eu falava assim, eu vou fazer o gol tal, vou comemorar tal. E aí, se eu fizesse ou não fizesse, aí eles iam cobrar de mim. Porque se eu não ganho o jogo e não faço o gol, a cobrança não ia ser em mim. Só que eu tenho que confiar em mim. Se eu não confiar em mim, quem vai confiar? Agora vamos falar desse lado novo do Paulo Nunes, comentarista. Como é que surgiu essa ideia na sua cabeça? Você já imaginava depois que você terminou a sua carreira? É a única coisa no esporte, no esporte não, no futebol, que eu me enquadraria, porque treinador eu não tenho esse perfil, até mesmo vendo o Renato Gaúcho hoje sendo um treinador, porque o Renato tem o mesmo estilo meu. Aliás, eu aprendi muito com o Renato aqui no Flamengo, mas o Renato hoje mudou muito, né? Então, assim, o meu perfil era aquele Renato antigo, que dava entrevista de óculos escuros, treinador. Não ia dar certo nunca, né? Então ele acabou com isso. Então, assim, eu não tenho esse perfil. Então, comentarista é uma coisa, primeiro, eu gosto, sei do que eu tô falando.
eu tenho primeiro, uma coisa que eu sou muito bom é ser sucinto naquilo que o cara, porque eu vejo muito futebol, então quando o comentarista começa a explicar demais, o cara que tá aqui desse lado já perdeu o sentido o interesse da resposta dele, porque começa a falar demais, é básico, é aquele lance, é o sistema, então eu sou bom nisso. Sou bom em falar, gosto de falar, de me expressar. Mas tem uma coisa que sempre me incomodava, que era falar de caras que foram meus companheiros. Isso me incomodava muito. Então eu esperei muito tempo, eu já era convidado há muito tempo antes. E aí ano retrasado, eu comecei a trabalhar na Fox, né, fazendo a Copa do Mundo, e aí alguns jogos, e aí os meus amigos também foram parando, né? De jogar, porque o que me incomodava é eu ter que falar, comentar deles, entendeu? E eu acho que eles não receberiam, exatamente, porque é difícil, é muito difícil, família tá vendo, então é muito difícil o lado da gente falar de um cara que você sabe que tem família, você sabe que tem esposa, filhos, então isso é complicado, só que a gente tem que saber falar da maneira correta, você não pode nunca menosprezar o cara, dizer que o cara não joga nada. Naquele momento ele não está bem, nesse jogo ele não foi bem. Então esse é o ponto de vista de um jogador, um ex-jogador. Eu falo de mim, que entrei nessa profissão, para também tentar lidar com pessoas que não estão nessa profissão, que não foram atletas, mas que também estudaram muito para isso, entendem do assunto, mas que não tem essa visão de dentro de campo. Interessante, né, você pensar assim. Muito, porque é complicado, Respeito cara. Muito, porque a gente que vem lá de trás, da base, de começar, para o cara ser profissional, ele tem alguma coisa boa. Ninguém consegue ser profissional se não for bom. Ele pode não estar bom naquele ano, naquele momento, mas que ele é bom, ele é bom. Para finalizar aqui a nossa resenha, a gente trouxe uma brincadeira aqui. Se você fosse o capitão de uma pelada, quem você ia escolher no Para o Ímpar? Então a gente separou os nomes aqui para você escolher. Boa, eu falo, hein? Fala mesmo? Falo. E se tiver alguma resenha, pode falar também. Tá. Agora a gente vai pegar uns mais tranquilos para começar. André Balada. Não. Escolhe não? Não. Não. Só se fosse pra balada, sim. Pro jogo, Pro jogo, não. Não. Borja. Nossa Senhora. Deus me livre, velho. Pelada tá ruim, hein? Tá ruim. Ô, mas vai subir, pelada aí. vai subir do nível. Gabriel Jesus. Eu tenho muita opção? Tem. Vai melhorar. Não. Levo não. Eu acho que eu vou ter melhores opções aí pra baixo. Tá, vamos lá. Bob Firmino. Não. Também não? Também não. Aloysio Chulapa, o rei do Danone. Sim, porra, esse aí, meu amigo. Primeiro, ele jogava muito, o cara era absurdo. Atacante nato, e era tipo que eu tô te falando, era um jogador que eu gostava das características, do estilo. Combinaria, Pivôzão, né? nunca joguei com ele, mas combinaria muito comigo. E depois, né, meu amigo? Esses caras que você falou aí no Danone, perto do Luiz Chulapa, o Luiz Chulapa atropela eles assim, ó. E o Danone tem que ter, o Luiz Chulapa tem que ter, tá doido. Neymar. Levaria, também pelo mesmo retrospecto. Não joga igual o Chulapa, joga 10 vezes melhor, diferente, só que no Danone também é forte. Vampeta. Nossa Senhora. O Vampeta é o seguinte, ele prepara tudo, né? Ele prepara, o problema é o seguinte, que você não tem como aguentar ele, porque ele não tem fim. O organismo dele, eu não sei pra onde que vai aquele chopp, cara. E o Didico? Nossa. Eu posso te falar a última vez que eu vi o Didico, eu fiquei 3 dias fora de casa. Que isso? Por quê? Minha mulher não deixou eu entrar mais em casa. Putz, tô fugindo do Didico. O cara tá bem. E por último, né, não menos importante, o Edilson Capetinha. Sim, o Edilson tem que levar, sabe por quê? Primeiro que joga muito. E do meu estilo, vai pra dentro, tem medo de ninguém. Não tinha, né? Só que agora a gente faz muito evento junto. E ele é o seguinte, no cavaquinho... Toca muito. Porra, que é isso? Ele reúne o clima, o ambiente. Tem que ter o Capetinha. Capetinha é nota 10. Show, Paulo. Muito obrigado aí pela resenha. Agradeço aí pela oportunidade. Que esse sendo o primeiro, hein? Ó, tô com moral, hein? Aqui do QG. Tamo junto aí, galera. Do QG aí, do futebol. Tamo junto. Vocês gostaram da entrevista aí? Já deixa o seu like, comenta, compartilha com teus amigos. Se inscreve aí no canal, né, não, Paulo? Se inscreve no canal. Canal Show de Bola. Senão não vale a pena. Senão não vale a pena. Tem que se inscrever, pô. Se não inscreveu, não vai ver, não. Tá maluco? Valeu, gente. Tchau. Um abraço.